E hoje, qual que vai ser o nosso tema? Vai ser vidas passadas, tá? Eu vou colocar aqui uns dados rapidinhos aqui na nossa gravação e vou abrir para vocês perguntas e, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês diante dos meus conhecimentos, das minhas experiências. E preciso deixar isso aqui, antes de responder qualquer pergunta, que o material que eu estou trazendo para vocês, em mais essa live, acho que eu já fiz acho que umas 8 ou 10 lives, mais voltado para a parte da reencarnação, regressão terapêutica, mas também fiz algumas de projeção astral, da qual eu gosto muito, sou estudioso da área, faço projeções há muitos anos também. Então, já temos até uma data aqui, né, um horário meio que sempre a gente falando sobre coisas ao vivo que envolvem a espiritualidade. Bom, aqui a minha intenção é passar esse material de experiência, de consultório. Nesses últimos quase que 8 anos, tive a oportunidade de auxiliar algumas, quase que 2.000 regressões, mil e poucas regressões, com centenas e centenas de pessoas atendidas. Então, eu quero compartilhar essas experiências que eu tive dentro do consultório com as pessoas, aqui ao vivo. Então, minha proposta é deixar esse material para vocês, compartilhar um pouco. Eu não estou querendo convencer ninguém sobre se reencarnação existe ou se não existe, se isso é bobeira ou não. Então, eu quero compartilhar toda essa minha experiência com vocês. Claro que não dá para ser tudo em uma hora, mas levar um pouquinho dessas informações. E aí eu já vou abrindo para vocês perguntarem, na medida do possível eu vou respondendo para vocês. E acho que é uma outra coisa muito importante a ser mencionado aqui, ah, essa nossa live ela tem um cunho espiritualista, tá? Então, ela acaba abrangendo e trazendo várias pessoas de várias áreas, tá? Então, e outra coisa também, vou pedir para que vocês possam colocar as perguntas no foco do nosso tema, que é vidas passadas, tá? Para a gente não fugir muito do escopo da nossa live, tá bom? E acho que uma outra coisa importante que eu já vou mencionar agora, para não deixar no final e acabar esquecendo. Bom, eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista e é um tratamento que envolve a regressão terapêutica. A regressão terapêutica, pelo método que eu trabalho, é um método da BPR, um método que é conduzido pelos mentores espirituais da pessoa atendida e de forma consciente. Com isso, a gente consegue respeitar a lei do esquecimento, porque somente os mentores espirituais da pessoa atendida é que vão conduzir o processo, vão mostrar somente as encarnações que podem ser reveladas, que vão ajudar ela a entender processos, demandas que ela vem trazendo nessa vida, e é claro que de outras encarnações, mas nessa que está pegando. Então, eles vão conduzindo o processo, não há incentivo de reconhecimento, eles vão estar dentro das leis kármicas, do merecimento, da necessidade. Então, um método muito seguro, tá? Depois eu posso até mencionar uma parte até do livro dos Espíritos, né? Que é do Allan Kardec, um item que fala sobre a possibilidade de você recordar de vidas passadas e conseguir transitar pela lei do esquecimento de uma forma cosmoética, tá? Então, uma técnica totalmente segura e da qual eu atendo aqui em São Paulo, na capital, mas também atendo à distância, tá? Eu atendo pessoas de vários lugares do Brasil e também de outros países, tá? Claro, sendo brasileiros em outros países. Então, uma técnica com tamanha eficiência à distância, como se fosse presencial para quem não pode estar fisicamente aqui, tá bom? Vamos lá. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para uma outra oportunidade sobre sonhos lúcidos, né? Que é uma coisa mais da projeção astral. Aqui o Rafael, vamos ver. Jefferson, o que pensamos ser vidas passadas não estariam acontecendo concomitantemente
com esta. Não somos seres multidimensionais? Olha, bom, primeiro, existem teorias sobre, por exemplo, multiversos, ok? Entenda o seguinte, que só o nosso, Rafael, o nosso universo, que seria hoje um estudo mais aproximado e um número mais oficial diante dos estudos da cosmologia, da astrofísica, da astronomia, se diz que o nosso universo ele está em expansão, né, ele está crescendo, e que hoje o número mais aproximado seria de 2 trilhões de galáxias, né? E que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, é uma galáxia no meio de 2 trilhões de galáxias. E somente a nossa galáxia existem inúmeros sistemas solares, né, com bilhões de estrelas. Então é um número tão infinito, tão infinito. Estamos falando de infinito do infinito, né? Não tem nem como calcular isso. E entenda o seguinte, que também tem teorias que dizem que esse nosso universo, que é o que a gente sempre estudou como um universo, né, ele é um universo, mas existem outros universos paralelos ao nosso universo. Mas entenda que são teorias, ok? Fica difícil comprovar isso no nosso nível de tecnologia atual, né, do ser humano, mas são teorias que podem ter uma verdade muito, muito forte nisso. Mas seriam universos rodando paralelo, mas não a gente em vários universos. A gente está aqui encarnado neste momento. Então estamos na matéria, a gente não está em outros universos paralelos vivendo várias vidas simultaneamente. Nós estamos vivendo somente essa vida. Agora, nós estamos interagindo em diversos planos astrais. Tá? Então, aqui nós estamos no plano da matéria, um plano denso, tá? Ok? Que é possível pegar, terceira dimensão. Agora, você está interagindo a diversos planos astrais simultaneamente. Tá? Que na maioria das vezes você não está vendo, você não está sentindo. Mas você, como espírito, você está aqui agora, você não está mais em nenhum outro lugar. Ok? É uma pergunta que pode entrar em assuntos, em termos muito técnicos, mas eu dei uma resumida para você entender um pouco melhor e na medida do possível que eu poderia responder, tá? Louisa, nossas vidas passadas influenciam em algo em nossa vida presente? Bom, gosto de dizer o seguinte, eu vou aproveitar essa tua pergunta, Louisa, para encaixar justamente o tema da nossa live, tá? Eu coloquei vidas passadas porque é o termo mais conhecido de todo mundo, tá? Todo mundo conhece por vidas passadas. Mas eu sei, quem me conhece pessoalmente, ou conhece os meus vídeos, eu gosto de falar que o termo correto, e na minha visão como correto, seria o passado da nossa vida. Tá? Porque vidas passadas dá uma impressão, talvez uma impressão, de que já passou, que aí eu vou linkar justamente com a tua pergunta, já passou e que ela não afeta a sua vida de agora. Como se tudo que você conquistou ou tudo que você tropeçou, isso não fosse você agora, neste momento, encarnado no corpo. Tá? Então, sim, toda a tua história, toda a sua experiência, todas as suas vivências de sucesso ou de não sucesso, diretamente influenciam a tua vida no presente. Mas entenda que esse termo vidas passadas popularmente ficou conhecido, mas o mais correto a se dizer que seria o passado da sua vida. Por quê? Porque você só tem uma vida. Ela é uma linha contínua, tá? Porque você pode de repente pensar, eu sou a Luísa nessa e depois eu vou desencarnar e na próxima eu sou outra pessoa, né? Outro ser, né? Indivíduo. Mas entenda, você não é a Luísa, você está como a Luísa. Mas na verdade você é o espírito, tá? O ser espiritual. E o ser espiritual não morre. Ele entra em corpos perecíveis e sai. Ele encarna, ele nasce e ele morre, ele desencarna.
Então, todo o conteúdo que você vai vivendo entre subidas e descidas, você vai trazendo ele de forma inconsciente. Não o inconsciente, o subconsciente dessa vida, que já é a maior parte da tua bagagem, mas e sim o teu inconsciente imortal, tudo que você traz ao longo de toda a tua história. Então, realmente, vidas passadas influenciam a sua vida no presente. Eu estou me estendendo um pouco mais nessa pergunta, porque eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E entenda que muitas dessas coisas elas estão no inconsciente. É difícil a pessoa perceber esses padrões conscientemente. Ela acaba meio que sofrendo algumas coisas, alguns sintomas, alguns padrões de situações na vida, é, tendências de repetição ou bloqueios, traumas, síndromes, né? E isso é algo que ela já vem trazendo de outras encarnações. No tratamento, quando a gente começa a investigar isso pelos mentores espirituais, eles vão desligando a pessoa dessas sintonias que ela ainda traz inconsciente, mas também ela vai começando a entender como que ela funciona. Quais são as escolhas delas? Quais são as causas para os efeitos da vida dela de hoje? Por que que no relacionamentos ela não consegue, ou ele não consegue se encaixar, ou tem atritos dentro da família, ou não consegue prosperar na vida financeira, ou tem dificuldade para falar em público, ou tem alguns traumas, ou umas síndromes, ou pânicos, né, fobias, que não tem muita explicação, ou com explicação, né, da onde que você também trouxe esse gatilho, da onde que ele está trazendo mais recordações. Então, todo esse processo tem uma explicação que vem lá de trás, que a gente traz. Porque não é vidas passadas, é o passado da minha vida, porque a minha vida é uma só, porque eu sou um ser espiritual imortal. Eu coloquei o tema vidas passadas de propósito, porque realmente é o tema mais conhecido, né? O termo mais conhecido, ok? Vamos lá. Vamos ver a próxima pergunta. É Pilar, eu acho que é o nome dela. Todas as pessoas conseguem lembrar de eventos de suas vidas passadas? Existem técnicas para acessar essas memórias de forma individual? Sim, Pilar. Primeiro, a primeira pergunta das duas, né? Todas as pessoas conseguem lembrar de eventos de suas vidas passadas? Nem todas as pessoas, ok? Tem algumas pessoas que têm algum bloqueio, que elas se boicotam, né? Elas não se permitem a lembrar, ou isso está muito amortecido lá no inconsciente e fica muito difícil, mesmo com técnica, trazer esse material, né? Expor ele, trazer ele à tona, né? Ao consciente, tá? Mas a maioria das pessoas, de alguma forma, tem uma certa sensibilidade. É claro que isso vai estar ligado também a pessoas que têm um interesse sobre o assunto da reencarnação. Né? Não adianta alguém que odeia a reencarnação ou que não acredita na reencarnação ou acha que isso é uma besteira ou bobeira, que ela automaticamente vai bloquear esse processo. Só caso, de repente, ela tenha algum momento, uma experiência transcendental por alguma razão, ou uma experiência de quase morte, ou EQMs, e aí a pessoa tem uma experiência fora do corpo e lembra de outras encarnações, ou vê seres espirituais, né, parentes desencarnados, e aí quando ela volta, ela já volta com uma outra visão. Né? Eu até gosto de dizer que, às vezes as pessoas me perguntam, mas Jefferson, você realmente acredita na reencarnação? Eu falo que não. Eu sei que existe. Tá? E é claro que no meu caso eu sei porque eu faço esse trabalho há anos, milhares, quase que 2.000 regressões, então eu vi muita coisa, tá? Então seria meio louco se eu não soubesse que existia. Mas eu também tenho as minhas projeções astrais, fora do corpo, minhas saídas conscientes fora do corpo, interação com outros espíritos também, com a minha mediunidade. Então, para mim, isso é uma realidade. A reencarnação é uma lei natural, uma lei divina. Ela não é uma religião, ela não é uma doutrina,
e nem uma filosofia, apesar de ela estar inserida em filosofias, religiões e doutrinas, tá? Mas ela é uma lei natural, uma lei divina. Independente do que a pessoa acredite, quando ela desencarnar, ela vai ver que a vida continua, que a vida após a vida, tá? E a tua outra pergunta é se existem técnicas para acessar memórias de forma individual. Sim, por exemplo, a minha técnica com auxílio da regressão terapêutica pelo método BPR, que é um método conduzido pelos, no caso, seriam os seus mentores espirituais, e eles conduzem de forma consciente, não é por hipnose, respeitando a lei do esquecimento, as encarnações que você precisa desligar terapeuticamente para providenciar um efeito terapêutico para você, mas também para te ajudar a você se entender mais. Uma vida na matéria é muito pouco para a gente se entender todas aquelas coisas que a gente traz. Então, é uma técnica de profundo autoconhecimento. Nesses últimos anos, eu estou com vários resultados positivos diante dos tratamentos, abrindo portas assim incríveis de transformação para as pessoas, de autodesenvolvimento. Então essa é uma das técnicas que eu poderia dizer que funcionam, são efetivas e são maravilhosas, tá? Qualquer mais informação você pode acessar o meu site, tem um monte de matéria falando sobre regressão, tem os links principais, as sessões principais sobre a psicoterapia, tá bom? Vamos lá. Clara, a regressão funciona mesmo com medo? Gostaria de fazer, mas tenho medo e o medo pode me impedir, né? Bom, o medo já é algo que já pode ser trabalhado, tá? Então, um tratamento pode ajudar a entender de onde que vem esse medo, tá? Que geralmente já gera um medo em a pessoa ver o que ela vai ver na regressão, tá? Então, é possível a pessoa regredir mesmo com medo, ok? Segundo, o medo ele pode também dificultar o seu sucesso em regredir, ok? Então você pode estar com muito medo e esse medo ele pode te bloquear você acessar as informações que os seus mentores estão passando através da regressão, tá? Então tem esses dois caminhos. Às vezes a regressão ela serve justamente para entender de onde que vem esse medo, ok? Não só o medo de regredir, mas a origem do medo, que também se fraciona em regredir. Agora, esse medo ele pode estar muito forte e impedir que você consiga regredir. Se nesse caso acontecer de você não conseguir regredir por causa desse medo que te bloqueia, tá? A gente tem uma outra opção que seria fazer a regressão à distância, mesmo dentro do consultório, uma outra terapeuta regredir por você. Então esse medo não estaria impedindo que você conseguisse regredir, porque você não ia precisar regredir, ok? Mas isso, claro, se você tivesse tentado regredir antes, ok? Tá? E outra coisa, muitas pessoas também elas têm medo da regressão por de repente o que elas vão ver, né? Então a maioria das pessoas pensam que, e é um pensamento até lógico, que é eu tenho medo de ver alguma coisa traumática, uma coisa muito violenta que fizeram comigo, né? Então isso pode acontecer, isso ainda pode estar ativo, né? Reverberando em você. Então, se for necessário, seus mentores vão mostrar isso. E eles estão capacitados a mostrar, sabendo que isso é o melhor para você. Mas entenda, se isso for mostrado para você, é porque eles têm certeza que você vai lidar bem com isso, apesar da situação, da lembrança, porque isso era necessário e eles sabem que você vai, entre aspas, aguentar o tranco. Você está capacitada a relembrar disso, trazer isso para o consciente, desligar isso e ressignificar daqui adiante, tá? Agora, existe também a possibilidade, e a maioria esquece disso, de repente você lembrar de alguma coisa, se os mentores mostrarem,
algo que você fez que não foi legal para outras pessoas. Então, pior do que sofrer alguma coisa, e esse é o maior medo das pessoas que, quando tem medo de regredir, que é lembrar de uma coisa que sofreu, tal, tudo mais, mas entenda, ela já está inconscientemente nesse campo, nessa vibração. Então, o lance é desligar disso e tocar adiante, né? Mas acho que a pior dá mais medo, se fosse pensar em medo, de você, os seus mentores mostrarem uma vida em que você fez coisas que não foram boas, né? Isso é um pouco mais complicado. Ok, claro? Patrícia. Acho que é outra pessoa. Então vamos lá. Cíntia. A Cíntia falou também que tem medo, quase pânico, né, sobre o tema. Acho que eu já meio que respondi um pouquinho na outra pergunta, então espero que te ajude, né? Ah, não sei o nome da pessoa, ela fala quando que a regressão não é recomendada. Bom, essa é uma boa pergunta, tá? Existem alguns perfis que não são recomendados a fazer a regressão, ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoas cardiopatas, tá? Pessoas, a gente que não indica a própria pessoa fazer a regressão. Segundo, pessoas muito idosas, também a gente não recomenda. Hipertensos não tratados, também não é recomendado. Crianças, não é que não é recomendado, é porque, como ainda são muito crianças, é um pouco mais desafiador a desenvolver o trabalho da regressão. Geralmente é alguma coisa por desenhos, né? A gente vai conversando com a pessoa, é uma outra frente de regressão. Aí, nesse caso, quando é muito criança, até antes da pré-adolescência, eu indico que seja feito por à distância, né? Então, geralmente um parente da criança dentro do consultório e uma terapeuta que trabalha comigo regredindo para a criança, tá? E gestantes também, tá? Gestantes não é recomendado, somente assim em casos muito decisivos, importantes, questão de risco. Então, de repente, a gente de situação psicológica na gestação, então a gente pode até pensar em relação a isso, mas também gestantes a gente não recomenda, tá? Aí no caso pode terminar a gestação e aí depois a gente faz o tratamento, ok? Preciso de ajuda para entender alguns comportamentos que me inquietam muito. Como faço para fazer essa regressão? Bom, Ana, você pode entrar lá no meu site, soldeverest.com.br, e lá no finalzinho, no rodapé do site, tem o meu contato soldeverest@gmail.com. Aí você me manda um e-mail, tá? E aí eu te respondo explicando como que é o atendimento, valores, horários, endereço, tudo direitinho, tá bom? Aprendi a resolver minhas questões sem recorrer ao meu passado remoto. Posso fazer uma regressão apenas por curiosidade de saber? Olha, Zé, é o seguinte. O objetivo em si do tratamento é edificação do teu espírito, ok? Você expandir a sua consciência, expandir ainda mais os seus conhecimentos. Que bom que você conseguiu resolver uma série de coisas na sua vida sem recorrer ao seu passado remoto, tá? E isso é uma coisa maravilhosa. Mas você, eu vou usar essa expressão curiosidade, no sentido de poder se aprimorar, então vou passar uma situação que é muito comum acontecer no consultório. Algumas pessoas chegam lá, e cada vez isso, o número está se expandindo cada vez mais. As pessoas com um quadro parecido com o teu, elas não têm problema financeiro, elas têm um relacionamento bom, elas fazem um trabalho que deixam elas felizes, elas não têm um problema físico. A família é uma família razoável, não é uma família ruim, não tem problemas, traumas de infância. Mas elas chegam num ponto, ou seja, resolveram uma série de coisas nessa vida sem auxílio do tratamento. Mas elas chegam no tratamento para poder melhorar, se autoconhecer, se autodesenvolver ainda mais. Então, vou usar essa expressão curiosidade no sentido
o que eu ainda posso melhorar? O que eu ainda posso conquistar dentro de mim mesmo, né? E entenda que essa técnica é uma técnica que a condução são seus mentores espirituais. Então, eles vão ser bem precisos, vão trazer um material simplesmente de um outro mundo, né? De um outro plano diretamente para você. Então, essa curiosidade no sentido de ser um autodesenvolvimento, um autoconhecimento ainda maior. E não por, eu quero saber se essa pessoa que está comigo, ela é uma pessoa que eu fiz alguma coisa numa outra encarnação. Ou quero saber se o meu marido, ou se a minha esposa, se o meu namorado, a minha namorada é alma gêmea, né? Então, esses objetivos, assim, um pouco mais fugaz, não é o objetivo do tratamento. Então, a gente não trabalha nesse linha. Mas eu entendo que essa curiosidade seria para poder se aperfeiçoar, crescer ainda mais, né? Espero ter respondido aí, tá, Zé? Posso fazer Rafa, posso fazer a regressão sem um objetivo específico? Tá aí, tá, Rafa? A resposta que eu fiz na pergunta anterior do Zé, tá? Então, você pode estar com a vida relativamente bem, não tem alguma coisa pegando, sabe? Uma coisa que está te incomodando, mas você queria fazer a regressão para, eu vou usar a expressão de novo, autoconhecimento, autodesenvolvimento, ver o que ainda dá para melhorar. Entenda, gente, e na minha concepção, que todos nós aqui estamos buscando melhorar, crescer. Estamos aqui, todo mundo que está nessa live aqui, está com o objetivo de aprender, de estudar, de crescer em todos os níveis, né? Mas entenda, sempre é possível melhorar, tá? Sempre é possível melhorar. Então, é uma técnica que é muito bacana, que os mentores podem trazer mais informações, até coisas que você sequer ainda conseguiu mexer, ou conseguiu trabalhar ainda, né? Então, pode ser sem um objetivo específico, que aí eu vou considerar como autoconhecimento, autodesenvolvimento. Tá bom, Rafa? Vamos lá. Castro, é possível regressar a um período intermissivo para saber sobre a programação existencial e conhecimentos aprendidos durante a erraticidade? Sim, tá? Isso acontece muito lá no meu próprio canal, lá no YouTube, na primeira playlist, que é os casos clínicos, vocês vão poder, ouvindo, é claro que os casos são grandes, né? Então vocês vão ter que ter paciência para ouvir, ou se quiser adiantam, né, a regressão. Mas tem muitas lembranças lá no mundo espiritual, o que poderia chamar de período intermissivo, né, ou erraticidade, ou período entre vidas, né, ou interplanos. E na nossa técnica a gente vai lembrando como que a pessoa foi vivendo a vida que os mentores mostram, e depois, quando ela desencarna, no final daquela vida, e quando ela chega no plano astral sutil, interplanos, e ali os mentores espirituais fazem um balanço de como que foi aquela encarnação, eles vão dando toque, a pessoa vai entendendo uma série de coisas, vai também recordando como que é a vida lá no mundo espiritual, no nosso verdadeiro lar, né, que é lá no mundo espiritual, e muitas vezes é possível lembrar da programação existencial, né, a programação reencarnatória, e é claro que para as vidas que você ainda não acessou. Agora, pode ser que lá, nesse momento, os mentores espirituais possam passar alguma orientação, algum toque espiritual que sirva para a sua vida de agora. Isso acontece também, tá? Então, de repente, isso pode acrescentar ainda mais. Tá bom, Castro? Camila, durante a regressão, o que vem à tona é sempre algo que a pessoa precisa saber ou trabalhar no agora, ou memória de vidas mais recentes. Bom, uma coisa importante aí, Camila. Essa nossa técnica é uma técnica que é conduzida pelos, no caso aí, os seus mentores espirituais. Tá? Então, veja assim, algo ser muito específico da tua história imortal. Tá? Então, eles vão saber exatamente o que é melhor para você. Tá? Então, você pode vir com alguns objetivos, ok? Mas durante a regressão,
Então, vamos supor, você vem no início do nosso tratamento, você quer trabalhar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, ok? Mas na primeira regressão, eles te mostram uma outra coisa, tá? E aí você pode falar, poxa, mas eu queria, depois que terminou a regressão, você poderia pensar, pô, eu queria exatamente trabalhar aquele ponto, mas os seus mentores sabem o que é melhor para você, eles sabem ainda mais do que você mesmo sabe de você, tá? Porque eles te conhecem, ó, há centenas e centenas de milhares de anos, tá? Então, pode ser que eles mostrem o que é mais importante para você, além, ainda mais do que você gostaria de trabalhar. Mas, no geral, o que é mostrado é o que está coerente ou próximo do que você veio buscar, ou exatamente o que você veio buscar, tá? Agora, pode ser que o que vai ser mostrado venha primeiro numa vida mais recente, depois eles te mostram numa vida mais antiga, porque o que conta não é a ordem cronológica, mas e sim o que ainda você traz, quais são as suas sintonias. Então, as sintonias elas que regem as suas regressões, elas que são mais importantes, e não por exemplo assim, eu quero acessar a minha última vida. Agora eu quero acessar a minha penúltima vida. Não há esse gerenciamento. O gerenciamento passado é através das sintonias. O que está mais implicando para você agora, o que está te atrapalhando, o que está sendo uma barreira. Tá? Então eles vão conduzindo e aí pode ser, numa primeira regressão, você vê uma coisa mais recente que você consegue interpretar. Por exemplo, naquela encarnação, vamos supor, tinha carroça, tinha roupas mais sociais, então você pensa, século, vamos supor, 17, 16, 18, que seja, aí de repente você vê uma que é mais recente, dependendo da sua idade, que tinha carro, ou não sei, sabe? Então você consegue ter uma ideia cronológica, mas o que vale é a sintonia, tá bom? Danilo Gomes. Posso fazer por curiosidade? Teria alguma consequência? Isso a gente já falou lá, tá? Já vai estar respondido, tá? Sério. Como funciona o processo de regressão? A pessoa entra num estado de fica inconsciente durante o processo? Bom, a regressão, ela, sendo assim bem direto, ela tem um objetivo de, primeiro, como se fosse uma meditação guiada, ela relaxar fisicamente. No segundo momento dessa ativação, no início, uma elevação da frequência espiritual da pessoa, ou da percepção dela, ok? Nessa segunda fase, somado com relaxamento, ela consegue captar essas informações que vão vindo na tela mental da pessoa. Ou ela vai vendo, ou ela vai sentindo, ela vai percebendo, ou ela vai ouvindo alguma coisa e ela vai mencionando, vai contando isso para você, no meu caso, né? Vai me contando a situação que ela vai acessando. Ela fica totalmente consciente, não é inconsciente, então acontece das vezes a pessoa precisar ir no banheiro, ela vai no banheiro, ela volta, normal, o barulho da rua também, então ela percebe as coisas, então é totalmente consciente, tá? O transe, né, estado de transe, eu diria que ela estaria num estado mais sutil, né, expandindo um pouco as suas percepções, somente isso, tá bom? Vamos lá. Luca, olá, tenho memórias de vidas passadas de pessoas, em especial de uma que me relacionei há muito tempo atrás. E em sonho, ele me avisou que finalmente estamos no mesmo plano. Isso é possível? Bom, é possível, tá? Não posso dizer que isso é comum de acontecer, tá? Mas é possível. Eu já atendi pessoas com situações parecidas com essa, tá? Tem pessoas também que fora do corpo têm retrocognições projetivas, ou seja, lembram de outras encarnações, e quando voltam para o corpo, elas têm isso consciente, claro, né, da lembrança, lembrando claramente daquela vida que ela recordou, que ela acessou. Ela também pode ter isso no estado da vigília mesmo, assim, totalmente
na vigília consciente, lembrar, ter algum flash ou flashes de coisas que já viveu, ou interagindo com determinada pessoa nessa encarnação e dar essa abertura dessa retrocognição, aí no caso, uma lembrança na vigília que essa pessoa ela viveu alguma situação com ela em outra encarnação. Então, isso é possível, tá? Uma coisa interessante é que no tratamento poderia te ajudar a entender um pouco mais isso, tá? Se no caso você tiver interesse. Mas entenda, são os seus mentores espirituais que vão conduzir esse processo, tá? Então eles vão mexer nisso se for necessário. Se isso estiver começando a te complicar nessa vida, te impedir, de repente você pode estar pensando assim, se não for com essa pessoa, eu nunca vou ser feliz nessa vida, né? Nessa encarnação. Tem que ser com ele, eu preciso ficar com ele, e isso começa a ser um bloqueio, um problema para você, porque você tem a vida inteira pela frente, milhões de pessoas, um planeta inteiro para você interagir. Então, isso pode, se você notar que isso está te bloqueando, te atrapalhando, o tratamento pode ajudar pelas mãos dos seus mentores espirituais para trabalhar com isso. Tá bom? Vamos lá. Paloma, como que funciona a condução em sessão da regressão? É um processo consciente? Sim, é totalmente consciente. A pessoa deita na maca ou na cama, eu fico na frente, faz esse relaxamento, elevação da frequência. E aí, determinado momento, quando termina essa fase inicial, a pessoa vai acessando, eu vou auxiliando, e aí a gente vai trabalhando com todas as recordações que os mentores vão mostrando até o finalzinho daquela encarnação, depois que o corpo morre, que o espírito desencarna, para onde que vai o espírito, né? No caso, o teu espírito. Às vezes pode ir para um plano mais grosso, né? Um plano astral mais grosso, um umbral, ou ficar meio que perdido no duplo da Terra. Mas a chegada no mundo espiritual sempre com a condução dos seus mentores. Então, é um processo muito bacana ir lá no mundo espiritual, interagindo com outros seres, com outros espíritos. Então, é super bacana, um tratamento maravilhoso e uma técnica da regressão que foi recebida pelo Mauro Kiwítico. Entenda que essa técnica ela é codificada pelo Mauro Kiwítico, que foi o meu professor, né? A pessoa que codificou esse trabalho, e o fato de codificar significa que ele captou algo que já existe no mundo espiritual há muitas eras e vem aí como uma técnica para acrescentar, para ajudar as pessoas a aproveitarem melhor suas encarnações. Com muito sucesso nesses 23, quase que 23 anos, funcionando e auxiliando inúmeras pessoas no mundo inteiro. Por exemplo, eu tenho pessoas de vários lugares do mundo, né? Que só seria possível se ele tivesse codificado, recebido isso pela mediunidade. Tá bom? Vamos lá. Branco. Olá. Veiga Silva Branco. Olá. Tive um sonho recente que estava caminhando e percebi que tinha a coxa direita cheia de abelhas. E após isso fiquei mal por dias. Bom, isso pode ser, Veiga, vamos supor, muitas pessoas encaram isso como um sonho, tá? Então, muitas pessoas falam, Jefferson, eu tenho sonhos recorrentes. Geralmente, sonhos recorrentes, quando se tem uma coisa muito vívida, tá? São lembranças de encarnações passadas. E geralmente são pequenos trechos, tá? Não são toda a história até o final. São sempre algumas frações, algumas etapas de uma lembrança de uma vida inteira vivida, né? Uma encarnação inteira vivida. Então, as pessoas acabam trazendo. E geralmente esses sonhos, que na verdade são lembranças de encarnações passadas, são são coisas traumáticas, não são coisas tão sutis. E isso são aí como se fosse um flash de coisas que você ainda traz. Não sei, você poderia ter algum trauma de abelhas ou algum tipo de fobia de insetos, né? De repente poderia se reverberar dessa forma nessa tua encarnação, né? Você também poderia ter, sei lá, essa sintonia, e aí dependendo de todo o enredo da história que aconteceu, de repente o desfecho foi a tua morte por abelha, né? Mas de repente você pode ter alergia, né? A picada de abelha, mas simplesmente a situação pode ser o medo, o pânico, né? Ou desencarnar dessa forma.
algo traumático. Então a regressão pode te ajudar a desligar disso. E entenda, como são os seus mentores espirituais que vão conduzir o processo, então eles podem ir direto nesse ponto e aí então todo esse processo vai ser trabalhado, ou eles mostram em outras coisas, tá? Agora, também pode ser um sonho, tá? E você ter algum tipo de coisa que te deixou impressionado, alguma coisa que você viu, e isso está lá no espaço onírico, na tua caixa, no teu cérebro, e ele está jogando lá à noite para despejar isso, porque é até uma forma de limpeza da mente mesmo, tá? Então, é possível que seja sonho também, mas não significa que não deixe você mal, sendo o sonho uma lembrança de outra encarnação. A Mel pergunta se é só pessoalmente ou pode ser feito por Skype. Bom, Mel, pode ser feito por Skype e o atendimento que eu faço à distância, né, para pessoas de vários lugares do Brasil ou de outros países, eu faço via Skype, tá bom? E aí depois, se você quiser, você me manda um e-mail para contato@soldeverest@gmail.com ou entra lá no meu site que tem as informações e aí você entra em contato comigo, tá bom? Bom, gente, está quase que no finalzinho e eu vou pegar mais algumas perguntas, até mesmo para não exceder e não fechar aqui. Eu não sei o nome da pessoa, mas ela falou assim: boa noite, tem uma questão. Meu ex-marido faleceu num acidente de moto há quase 4 anos. Nós tivemos 2 filhas, ficamos juntos por 18 anos. E sinto que algo ainda ficou como se não tivéssemos resolvido. Acho que é isso. Bom, essa é uma história, já é uma situação um pouco mais complicada, né? Sinto muito pelo desencarne do teu marido. Pode ser que realmente tenha ficado algo incompleto, a história incompleta do que vocês viveram pelo acidente, né? Eu não gosto muito de falar sobre acidente, mas entenda, porque o fato de ele, eu não sei se ele estava dirigindo a moto ou ele estava como pedestre, eu não sei, mas todos nós que encarnamos aqui temos os riscos de viver na matéria, né? Então, qualquer coisa pode acontecer com a gente, né? Então, isso pode dar realmente uma impressão de que ficou algo incompleto, que a gente não conseguiu viver tudo o que nessa encarnação deveria ou poderia se viver, né? Então, acho que é uma coisa importante para você pensar, é assim, se algo realmente fundamental para vocês dois, em algum momento, em uma outra encarnação, por alguma razão e por permissão do mundo espiritual, é capaz que vocês possam se reencontrar em encarnações lá na frente, ok? Ou simplesmente era isso que tinha que ser vivenciado nessa encarnação, né? Existe muito mais mistério entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar, né? Então, às vezes é justamente a saudade, né? É aquela vivência que a gente não vai ter mais, né? A falta que a pessoa faz e que a vida foi interrompida, né? A vida na matéria, né? Porque o espírito continua, tá? Então é um assunto bem complexo e fica também uma outra lição diante dessa situação. Fica a lição que provavelmente o teu marido dessa encarnação, que desencarnou nesse acidente, tenha o aprendizado dele diante dessa situação. Por alguma razão de outras encarnações ele precisou passar por isso. E você também precisou passar por isso, no sentido de ter a pessoa que você amava, que era o seu companheiro, que tinha toda essa história, e que nessa encarnação você teve esse desencarne dele inesperado, né? E como que você ia lidar com essa situação, ou seja, o seu desafio diante dessa grande prova, né? Então, é algo importante para se pensar nesse sentido, tá bom? Calma aí, deixa eu ver. Wanda. Vou fazer, acho que só mais essa resposta aqui dessa pergunta e aí eu vou finalizando porque vai praticamente acabar
a nossa transmissão, tá bom? Wanda, boa noite. Quem tem dificuldade de meditar ainda tem que fazer regressão ou isso dificulta? Bom, pode ter uma relação em a pessoa ter dificuldade para meditar e não conseguir regredir, ok? Porque a pessoa não tem tanta concentração, tá? Ela fica muito no processo, no comando, né? Ou seja, controlando. E essa nossa técnica da regressão é uma técnica de entrega, tá? É uma técnica de você deixar fluir o processo. Então, qualquer condução assim, muito de comando, de controle, isso pode dificultar. E geralmente quem tem dificuldade para meditar não tem muita paciência, ou não tem muito costume de relaxar a mente, né? Relaxar também a vibração para deixar fluir o processo. Então, pode dificultar, mas não é impeditivo. Tá? Então, a pessoa pode ter uma certa dificuldade, mas ela consegue regredir. Tá? Agora, se a pessoa não conseguir regredir por algumas, quais que sejam as situações, a gente tem a opção de fazer a regressão à distância, que aí a terapeuta ajuda, né? Porque a terapeuta já tem essa facilidade para regredir, e os seus mentores, através dela, da terapeuta, traz as lembranças, as encarnações, né, na regressão que você não conseguiu regredir por conta própria. Tá? Então, uma ferramenta poderosa para que você não fique sem ter o conteúdo dos seus mentores espirituais. Tá bom? Bom, o Instagram aqui está me avisando que faltam alguns segundos para a gente encerrar. Peço desculpas às pessoas que eu não consegui ler todas as informações. Provavelmente eu faço novamente essa live com o mesmo tema, tá bom? Gratidão a todos vocês, um grande abraço e até mais.